Pai Santo, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor, mais uma vez, impondo nossas mãos para abençoar o João, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu socorro. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor que tem sido derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Mas agora, Senhor, queremos aquietar mais ainda nossa alma, nosso ser, nosso coração e receber a Tua palavra que é vida para nós. Amém. Tua palavra que é o Teu bálsamo para a Tua igreja, Senhor, é aquela que nos dá a direção, aquela que nos ensina, que ela nos instrui, que nos exorta e principalmente que nos revela a Tua vontade, Senhor. Por isso usa o João com toda a autoridade, a graça, o amor que vem do Senhor para repartir com a Tua igreja aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, mais uma vez, juntos para glorificar o nosso Deus, poderoso Deus, que tanto faz, tanto realiza e tanto cuida de nós. Sempre eu me encontro como uma criança na mão do Senhor, sendo ensinado, sendo conduzido pela sua mão, poderosa e bondosa mão. Me lembro tantos textos na Bíblia que homens de Deus, quando eles foram incumbidos numa responsabilidade, num encargo de cuidar do povo de Deus, eles disseram: poxa, eu sou como criança, tenra, frágil, fraca. E o Senhor diz: é assim mesmo que você tem que ser, fraca. Você tem que ser você mesmo, porque a glória é minha, eu que cuido, eu que abro a tua boca, eu que coloco na tua vida a minha palavra e a minha graça. Então, nisto eu sou fortalecido. Mas, às vezes, como eu vou falar sobre perguntas, né? E nós gostamos de perguntas, o ser humano gosta, não vou falar que só as mulheres que gostam de pergunta, mas os homens também gostam de perguntar, de saber as coisas, sejam de Deus, seja da natureza, seja da política, seja das empresas, seja do dia a dia, seja de filhos, de finanças, de viagens. O homem está sempre inquietado a perguntar. E na palavra de Deus, aqui tem um homem que perguntou ao Senhor, fez uma pergunta. O que me desafia às vezes é se eu tenho coragem para perguntar, principalmente se eu estou comprometido a obedecer, porque perguntar por perguntar às vezes não é difícil, mas quando surge uma pergunta, como diz os cautelosos, os prudentes, eu penso 2 vezes. Por que não 3 vezes para perguntar algo? E vamos ver nesse texto que muito já ouvi dele, muitas vezes você já ouviu, desse homem que estava instruído na lei e sabia das coisas de Deus, segundo a lei, mas não era convertido. E um dia ele perguntou para o Senhor, Atos 9, abre sua Bíblia comigo, Atos 9, a partir do verso 1. Amém? Vamos ler. Vamos ver até o verso 6.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém falar. Aqui o Senhor perguntou para Paulo: por que você me persegue? E Paulo em seguida: mas quem és tu, Senhor? Quem está falando comigo? Mas quem era Paulo? Um homem, diz que um homem educado, ensinado em toda a lei, num refino total, era top de linha no sentido de conhecimento de toda a lei mosaica. Era um homem que discutia com grandes autoridades sobre as coisas de Deus, mas não era convertido. E depois passou-se a falar de Paulo. Mas por que estou dizendo isto? Porque às vezes nós conhecemos muitas coisas, mas não sabemos e não ouvimos a voz do Espírito de Deus. E é isso que estava faltando, só isto estava faltando em Paulo, em Saulo, que ele precisava ouvir. E quando Jesus disse: Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava nessa disposição, de perseguir a igreja. E todos os que eram do caminho, que eram os cristãos da época, os que andavam, que criam em Deus, porque Paulo se converteu logo mais para frente, não foi um dos 12, que nós sabemos, se converteu aí mais anos depois. E diz no capítulo 8, verso 3, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Mas Paulo não conhecia todo o ensinamento de Deus, conhecia. Mais uma vez eu vejo que o conhecimento não quer dizer que eu sou discípulo porque conheço, mas eu sou discípulo quando eu pergunto: Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Bom, aí muda. Aí eu me rendo. E às vezes eu tenho preocupação em perguntar, porque eu tenho preocupação na resposta que vou receber. Às vezes eu tremo, eu me preocupo em perguntar. Não sei se é só comigo, talvez com mais gente aqui, Se cada um de nós perguntássemos ao Senhor: se o que eu faço está certo, Senhor, te agrada? Como eu ando, como procedo, como eu respondo, como eu trato, como eu olho, como eu julgo, como eu cuido, como eu perdoo. Será que se eu perguntar para Ele, qual é a resposta que o Senhor vai me dar? Por isso que muitas vezes a gente, como diz os mais simples diz: eu refugo de perguntar. Eu não quero perguntar, porque eu sei a resposta. A não ser numa situação tão forte dessa aqui que Paulo se deparou, Indo numa estrada, com toda a autorização das autoridades, para perseguir, para trazer
presos os que eram do caminho, os discípulos do Senhor. Ele teve essa experiência. Eu entendo assim, que em muitas situações eu preciso me converter. Não é o meu conhecimento, não é a minha experiência. Porque aquele que se converte, ele muda de atitude, ele muda, ele se torna tratável, ensinável, manso, ele deixa ser ensinado. Ele não é o sabe-tudo mais, ele agora é o aluno que quer aprender do seu mestre. Agora Deus nunca olha para a nossa idade, embora Ele trata com todo cuidado quanto os anciãos. E nós aprendemos a honrar e devemos saber que os anciãos é digno de respeito e honra. Mas quando Deus trata sobre o seu reino, Ele trata todos nós nivelados, da criança ao mais velho, porque todos carecem, precisam de salvação. Por isso, nesse texto, principalmente no verso 5, que diz: e perguntou Saulo, quem és tu, Senhor? Então Saulo precisou conhecer, mas não era um crente, mas não era um homem ensinado segundo toda a lei. Top de linha por Gamaliel, que ensinou esse homem, Saulo, ensinado no ensino refinado. Homem, além de ele ser inteligente, intelecto, ele foi ensinado em algo refinado sobre as coisas de Deus. Mas, nessa mistura que ele tinha, natureza dele, mais a lei, mas alguém diz, mas a lei não vem de Deus? Eu digo sim, está escrito na Bíblia que vem de Deus. Mas a lei, se olharmos para Êxodo 20, olhando ali para os versículos, todos os mandamentos, que a lei sempre nos conduz para aquilo que agrada a Deus. Mas os homens no meio do trecho, eu falo, no meio do caminho, nesse transcorrer dos tempos, nesse tempo, ele introduz a religião ferrenha, assim, dura. Ele se torna um religioso, e por causa da sua religião, um exemplo que damos, quem levou Jesus à cruz não foi nem os escribas, não foi os pecadores, os escribas sim, não foi os pecadores, não foi os gentios, foi os escribas, foi os fariseus e foram os sacerdotes, mas como é que diz? Os religiosos. Eram os religiosos que levaram Jesus à cruz. Porque eles defendiam a religião, não defendiam uma fé genuína recebida de Deus, mas eles incrementavam dentro dos seus conhecimentos e acrescentavam pareceres, pensando ser assim a conduta de quem cria em Deus. Então nesse texto ele pergunta, né? Mas se pergunto ao Senhor, toda vez que eu pergunto ao Senhor, Ele responde. E foi isto que Jesus respondeu a Saulo. Ele perguntou e Jesus respondeu. Eu preciso me encorajar para perguntar. Se pergunto com responsabilidade, se pergunto com critério, se na minha pergunta eu estou afim, se o meu coração está na pergunta, né? Porque se eu perguntar, Ele me responde. Se o Senhor, sempre que eu pergunto para o Senhor, Ele me responde. E se o Senhor perguntar para mim, eu respondo. Aí que eu penso,
aí que me deixa com todo cuidado para não fazer muita pergunta. Alguém pergunta como vai isto, como vai aquilo. Mas se eu perguntar para esse alguém, como vai a tua vida, o teu lar, os teus filhos, a tua família, a tua fé no Senhor, o teu amor, o teu perdão, como vai essas atitudes em tua vida? Assim o Senhor faz conosco. Sempre que eu pergunto, Ele me responde. Mas se Ele me perguntar, eu respondo. Eu respondo para o Senhor como estou, como eu luto, como eu me esvazio, como eu busco, o quanto eu oro. Se Ele perguntar para mim, quanto eu leio, quanto eu amo, quanto eu perdoo, eu preciso estar pronto para responder. E foi isto que Saulo encontrou nessa situação, que se encontrou nessa situação. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um crente, severo segundo a lei. Mas Saulo não estava entendendo nada, não tinha entendido nada o que era o amor de Deus, o que era ser filho de Deus. Ele entendia o que era religião. Eu estou aqui para falar de Saulo, né, de Paulo. Estou colocando a situação, né, da mistura que se faz no sangue humano, na natureza humana, as razões, as logísticas humanas. Estou falando nesse sentido. O que eu entendo, às vezes você conversa com uma pessoa e fala: mas eu não entendo assim, eu entendo assim. Tá bom. O raciocínio, a lógica, né? O conhecimento, as razões, e mais alguma coisa, e depois no finzinho, e a dureza de coração. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus quis dizer: Saulo, você não entende, Saulo. Você não entende o que está acontecendo, o que eu quero de você. O religioso Saulo não entendia o Espírito de Deus. Ele entendia as razões humanas, costumes e tradições. E dentro desses costumes e tradições se arquitetou uma religião que ele vivia de forma ferrenha, determinada e forte. Mas ele não tinha o Espírito de Deus que o governava. A gente pode assegurar, segundo a palavra, que o Espírito do Senhor não estava sobre Paulo. Sobre Saulo, depois Paulo. Depois, em Paulo sim, em Saulo não, né? O Espírito do Senhor não estava, porque senão ele não perseguia os do caminho. É com muita clareza que a gente vê isto na palavra. Por isso ele perseguia os discípulos do Senhor. O que o religioso faz? O que ele sempre busca falhas, ou motivo para acusar. Por isso ele se levanta e levanta questões para deixar as pessoas confusas. Por isso ele perseguia os discípulos do Senhor, buscando falhas nas pessoas. Mas quando o religioso Saulo se converteu, ele fez a pergunta-chave. Agora, essa pergunta que nós fazemos. Quando Saulo se converteu, ele fez a pergunta-chave: o que é que eu devo fazer, Senhor? Duas coisas aconteceram. Ele chamou Jesus de Senhor. A segunda é: o que eu devo fazer agora, daqui para frente? Este é o sinal, a palavra-chave da conversão de Saulo. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? E nesse ensinamento nós vemos que nós temos que conhecer o Senhor e que Ele quer que eu faça. E eu preciso conhecer Deus, o meu Criador. Todos nós já tivemos e temos muitas experiências
em conversar com as pessoas. E muitas das vezes, não é que é dura de coração, não é que elas não aceitam, é porque elas não sabem quem é Deus. Não sabem quem é Jesus, o Filho de Deus. Ouviu falar, mas quando o agir de Deus acontece na vida da pessoa, ela muda, porque ela está sensível, ela tem sensibilidade para ouvir. Ela ouve a palavra do Senhor. Eu fiz uma pergunta e faço isso constantemente, como está em Atos 8:3, né? Capítulo 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Às vezes eu faço uma pergunta para mim mesmo: eu sou um discípulo de Jesus ou sou um religioso? Eu sou um discípulo ou sou um religioso? Eu vou porque vou ou vou porque quero? Vou porque gosto? Eu estou no encontro porque amo a palavra. Não é carga, é refrigério. Não é lugar difícil, é lugar onde se aprende a ser fácil. É lugar onde se aprende a caminhar. Eu faço sempre essa pergunta: Senhor, eu não quero jamais ser um religioso. Eu quero ser um discípulo. O discípulo é aquele que submete constantemente, continuadamente, o ensino do mestre. Jesus é o mestre. Então eu submeto e quero ser um discípulo e não um religioso. O religioso vê todos os defeitos. Essa é a função, né, do religioso. O religioso só vê defeitos. Se tem defeito ou não tem, ele arruma, né? Ele dá um jeito. Então o religioso vê todos os defeitos. E o que o discípulo, qual a diferença do religioso com o discípulo? O discípulo, o convertido, ele reconhece a misericórdia de Deus. O religioso só vê defeito. Ah, se fizesse assim. Ah, se fizesse assim. Ah, por quê? Ah, por quê? Né? Porque é cedo, porque é tarde, porque é do sábado, porque é do domingo, porque é segunda, e assim por diante. Porque ele não foi, porque ele não vai. Ah, chegou tarde, chegou cedo, foi embora cedo. Tudo isso, só procura falha. O religioso é um juiz nato. Ele procura só falha. Ele quer ver as falhas para ter assunto. Mas o discípulo diz: graças a Deus que aquele irmão veio. Chegou 2 horas atrasado, mas veio. Aleluia. Né? Ele teve que ir embora mais cedo, compromisso. Né? Ele é diferente, o olhar, os olhos do discípulo é diferente. Porque ele sabe quanto dói. Quanto doeu e quanto continua doendo. Continua esse seguir a Cristo. Foi isso que Jesus disse a Saulo. Eu vou mostrar para você, Saulo, quanto você vai sofrer por causa do meu reino. Está aí no mesmo capítulo que nós estamos vendo. Então, o discípulo não vê defeito nas pessoas. O religioso vê. É horário, é um monte de coisa. Não vou aqui enumerar, que vocês sabem com facilidade isso aí. A lei de Deus e a misericórdia, o amor, a lei de Deus, a misericórdia, o amor, vem sempre do Senhor. A religião vem dos homens. Atos 7:53. Só volta uma página na sua Bíblia. 7:53 de Atos. Está escrito assim: vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não os guardaste. Então a lei veio por Deus. Mas a religião entrou no meio, a mistura humana, a desavença. A lei sempre é boa. A Bíblia está escrito, a lei é boa. E Jesus veio e cumpriu a lei.
Só o homem que não consegue, nunca conseguiu e nunca vai conseguir, porque ela conduz, não estou pregando aqui, conduz ao Senhor, mas não estou pregando sobre devemos voltar na lei, não. Estou falando que a lei veio de Deus, não foi algo maldito, mas diz que maldito aquele que está sob a lei, debaixo da lei, né? Está escrito também, porque a lei, ela exige morte para todo aquele que peca, todo aquele que erra, mas a graça, ela salva, porque ela tem a porta do arrependimento. Imagina se a gente não tivesse Jesus, não tivesse o Senhor para colocar na brecha em nosso lugar. Então todos nós, mediante nossos erros, iríamos ser julgados e condenados, alguns até mortos. Mas a graça veio até nós. E a graça, quando diz graça, não é uma graça barata, não é uma graça sem qualidade, é uma graça de alto nível, porque diz, aquele que crer e se arrepender e for batizado será salvo. Então não é bem de graça assim, não. Primeiro crer, se arrepender e ser batizado, ser obediente, né? Submeter à vontade e à palavra. Saulo acreditava estar fazendo a coisa certa, mas o Espírito do Senhor não estava nas suas atitudes, não estava sobre ele. O próprio texto mostra para nós aí. Não estava sobre ele. Quando João Batista estava pregando, olha a diferença de um discípulo com um religioso. Quando João Batista ouviu que Jesus estava passando por ali, pode abrir sua Bíblia, Mateus 11. Quando ouviu que Jesus estava passando por ali, ele pegou 2 discípulos dele, João Batista pegou 2 discípulos e disse, vai lá e pergunta, se devemos, como diz a pergunta, se havemos de esperar outro, vamos abrir Mateus 11. Se ele é o Cristo ou devemos esperar outro? O verso 2 de 11 de Mateus diz, quando João ouviu no cárcere a falar as obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide, anunciai a João. Pode ver que aqui João fez uma pergunta interessada em saber como ele devia se proceder, mediante a fé que ele cria, que ele tinha recebido do Senhor. Se João faz essa pergunta, vão lá e pergunta isto, se ele é o Cristo ou se vamos continuar esperando outro. Qual foi a resposta? Jesus respondeu, que eu disse no fim, se eu pergunto, ele responde. Quando ele pergunta, eu respondo. E aqui diz, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que me chama a atenção aqui é ouvir e ver. O ouvir só é parte. O ver é a grande parte, mas eu preciso saber a origem. E eu preciso ser, como é que diz? Os irmãos que checavam a palavra. Esqueci o nome da cidade. Bereia. E eu preciso ser um bereiano, né? As coisas acontecem, tem fundamento, tem princípio. Aconteceu um milagre. Na Bíblia tem texto que fala que até nós somos enganados através de milagres.
que o inimigo se faz de anjo da luz e opera maravilhas para enganar os salvos. Então eu preciso estar atento, saber a origem de tudo isso. E aqui, quando João perguntou, Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. E diz para João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, João. Os leprosos estão sendo purificados, João. Os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados. E aos pobres é pregado o reino, é pregado o evangelho. E ele, finalizando, ele disse: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Testemunho. Jesus mostra, ele fala e mostra a sua obra. Aí não é mais religioso. Aí é o reino puro, é o reino do Senhor. O religioso é diferente. Nesse texto, aprendemos que quando nós perguntamos, o Senhor responde mais uma vez. Mas eu quero ver com você também Lucas 3, capítulo 3 de Lucas. Outra situação, João Batista era bastante usado, viu? Para quem não sabia, foi um homem usado por Deus, muito usado por Deus. Aliás, foi o homem que ministrou o batismo em Jesus, que ele não queria fazer isso, mas obedeceu. João falou: não, sou eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus disse: fique tranquilo, João. Tudo isso é para se cumprir a justiça de Deus. Aqui em Lucas 3, a partir do verso 3, diz também para nós: e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saía para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus, através de João Batista, houve essa pergunta ali para aquelas pessoas. Verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões, agora vamos prestar atenção nesse final aqui, até o verso 14. Diz: então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Pergunta. A multidão que estava ouvindo João pregar e falar do juízo de Deus e da salvação de Deus e do caminho para se percorrer para ser salvo, a multidão perguntou, ou aqui diz na minha tradução, as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer então? Pergunta. E houve a resposta no verso 11. Quem tiver, foi a resposta que Deus deu na boca de João, pela boca de João, e diz: quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo.
Depois vamos ver o verso 12. Foram também os publicanos, que eles trabalhavam nas coletorias, nos órgãos públicos. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes Jesus, o próprio Espírito de Deus, através de João: não cobreis mais do que o estipulado. Não suborne ninguém, não receba propina, não invente os 5%, ou 10%, ou 1%. Não acrescente nada no preço. Se até parece esses dias, né? Mas, então respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. E depois vieram os soldados e fizeram pergunta também no verso 14. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos, Senhor? Como Saulo perguntou lá atrás, né? E nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contenta com o vosso salário, com o vosso ganho, com o vosso soldo, em outra tradução. Instrução para todos, para a multidão, para os soldados, para os publicanos. Quem pergunta tem resposta. Homem, pergunte para o seu Deus. Mulher, pergunte para o seu Deus. Jovem, pergunte para o seu Deus. Você vai ter a resposta. O discípulo sabe quem é o Senhor, seu mestre, e pergunta. Temos a liberdade de perguntar para o Senhor. Não devemos ter medo, mas temos medo. Não deveríamos ter, mas temos. Porque tememos, não é a pergunta, é a resposta. Nós tememos é a resposta. Não é a pergunta. Às vezes somos atrevidos em perguntar, mas somos medrosos em ouvir a resposta. E é isso que o Senhor quer, sinceridade no nosso coração. O que o Senhor quer que eu faça? Se eu perguntar, posso perguntar, toda a liberdade, tenho essa liberdade. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu mude o linguajar, meu olhar, minhas atitudes, meu procedimento, minha conduta, meu cuidado, meu zelo pela minha casa, pela minha família, meu cuidado pelos irmãos. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Ele te responde. Mais duas perguntas aqui, 2 ou 3 perguntas que eu tenho para finalizar. Quando Pedro começou a falar a palavra ali em Atos capítulo 2, quando chega num ponto, ali no verso 37, ali eu procurei ver se eram irmãos que perguntaram, se eram, quem perguntou, se era a multidão, se era incrédulo. Fiquei um pouco sem definição, mas entendendo eu que eles estavam na festa de Pentecoste. Então entendendo que eram pessoas que sabiam e entendiam muitas coisas de Deus, do seu Criador. Eram religiosos, eram todas as pessoas, muitas pessoas. E também pelo fato da pergunta, que eles perguntaram assim: o que faremos, varões e irmãos? Isso me deu a entender que era irmãos. E não era gente que, não era ateus. Não era gente que era o avesso, tinha a aversão pela palavra. Mas eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Eu voltando na leitura no capítulo 2, eu vejo que esses homens estavam seguindo e querendo saber as coisas de Deus. E Deus falou com eles. E foi uma multidão. Mas eles perguntaram.
E eu preciso ser ousado nas perguntas e pronto para ouvir, corajoso para ouvir a resposta do Senhor. Porque eles perguntaram. Mesmo Atos também, capítulo 16, verso 29 e 30, o carcereiro perguntou também, né? Aquela situação toda, ele perguntou. Paulo e Silas que ele tinha judiado deles, depois que as cadeias caíram. Aquele carcereiro, aquele que cuida dos presos, perguntou para eles. Qual foi a pergunta? O que devo fazer para que eu seja salvo? Ele perguntou. Teve coragem de perguntar. E a resposta veio: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E diz que daí para frente a tratativa foi diferente. Esse homem lavou os machucados de Paulo e Silas, levou para sua casa. E ele deu alimento e tratou deles com amor. E toda a sua casa foi salva. Se converteram e foram batizados. Só porque o carcereiro perguntou: o que eu tenho que fazer? E a resposta do Senhor veio: crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Se faço uma pergunta: qual a intenção e qual é o coração dessa pergunta? Se toda vez que faço uma pergunta, qual a intenção dela? Por que quero saber as coisas e para quê? Por que e para que saber? Se o meu coração, o meu amor não está na pergunta, eu silencio, é melhor, porque aí não peco. Mas se meu coração estiver cheio de veneno, cheio de mágoa, cheio de ressentimento e pergunto algo, eu vou afrontar o Senhor. Quando eu pergunto, estou disposto a ouvir e a obedecer? Eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Porque às vezes eu não pergunto. Não sei se é só comigo. Às vezes eu me dou um passo atrás na minha pergunta. Eu não vou à frente. Porque eu sei que a resposta exige de mim mudança. Exige de mim renúncia. Exige de mim baixar a guarda. Exige de mim um coração disposto. Então por isso não perguntamos. Nós sabemos, o jovem sabe porque ele não pergunta para o pai e para a mãe muitas coisas. O marido sabe porque ele não pergunta, a esposa sabe. Os filhos sabem, os irmãos sabem. O pastor sabe, porque muitas vezes ele não pergunta. Queridos, quando eu pergunto, o meu coração tem que estar numa disposição e obedecer. Há uma profunda diferença entre o curioso, preste bem atenção, para encerrar aqui. Há uma profunda diferença entre o curioso, o incrédulo e o discípulo. 3 coisas que eu anotei aqui que Deus me mostrou. O curioso só quer saber, só saber, é insaciável em saber e saber e saber. Seja ciência, seja conhecimento, história, as coisas, o curioso é curioso. Pronto, a palavra já definiu. É só curiosidade. Não tem interesse nem se responsabiliza por nada. É só curioso. Quer saber da vida de fulano, da vida do lar, da casa, do relacionamento. Ele quer saber como vai. Muitas coisas ele quer saber. Esse é o curioso, só quer saber. Ele quer saber faz até teologia. Né? Faz até teologia para saber. Teo quer dizer Deus, logia, estudo de Deus. Né? Então quer fazer teologia para saber as coisas de Deus. Só curiosidade. Só que depois continua religioso. Não muda.
Esse é o curioso, só quer saber. O incrédulo, ele se justifica sempre. O incrédulo sempre se justificando e sempre contra Deus. Sempre se justificando. Ele fica se justificando, justificando. Ah, todo caminho leva a Deus. Não, a palavra diz um só caminho. Mas ele não quer ouvir. Ele é incrédulo. Ele se justifica. Ah, mas Deus é um Deus de amor. É, mas é de justiça também. Ele não quer saber o final do versículo. Ele é o incrédulo, ele não acredita. Você fala, ele vira as costas. Ele sempre se justificando. Deus não é tão ruim assim, não é tirano. Sempre se justificando. Esse é o incrédulo. Quando começa a se justificar, ou você ore mais, clame ao Senhor, ou então deixa no óleo. Eu falo, deixa no óleo. Vamos orar pelo caso. Deixa no óleo. E o discípulo? Porque o discípulo pergunta. O discípulo pergunta porque ele quer aprender e ele quer obedecer. A diferença é extrema. É extrema, é profunda. O discípulo pergunta porque ele quer aprender, ele não quer testar. E ele está a fim de praticar, de viver. Essa é a diferença que eu consigo ver entre o curioso, o incrédulo e o discípulo. Disse o Senhor ao jovem rico, só uma coisa te falta. Vamos ler esse texto, Marcos 10, logo atrás um pouquinho aí. Marcos capítulo 10. Esse jovem que Jesus conversou com ele, olha, me enganava, se ele estivesse conversando comigo, ele me passava para trás facilmente. Me deixava de água na boca. Eu falava, olha, você vai ser pastor lá comigo. Né, porque ele é muito bom, esse menino aqui. Marcos 10, verso 17, que diz, esse jovem, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta boa aqui? Né? Que faço? Foi isso que o carcereiro fez lá. E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. O que o homem respondeu aqui? Então ele respondeu, o menino, o jovem aqui respondeu, esse homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, eu aprendi isso, mestre, eu aprendi isso desde criança, eu faço tudo isso, olha que lista, né? Que lista que esse moço tinha de coisas boas, fazia tudo, olha, ele não matava, não adulterava, não furtava, não falava falso testemunho, não tinha falso testemunho, não enganava ninguém, não passava ninguém para trás, ele honrava pai e mãe, olha, como diz, era bem classificado, a pontuação estava lá em cima, o termômetro estava dando o máximo, ele me passava para trás facilmente, né? No bom sentido aqui, lógico, o Espírito de Deus revela a cada um de nós o que é verdade e o que não é. Então, no verso 20, então ele respondeu, o verso 21, e Jesus, fitando-o, o amou, e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e vem, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem perguntou, Jesus não respondeu, faltava pouquinha coisa,
Jesus falou que faltava uma coisa. Uma só. Eu não pergunto para Deus quanto falta para mim. Não sei se você tem coragem. Quantas coisas faltam, Senhor? Lógico, eu estou falando no sentido, às vezes, né, de argumentar. Eu tenho que ter coragem, sim. Eu tenho que ser valente, sim. De perguntar, disposto a submeter. Mas Jesus disse para esse homem: só te falta uma coisa. Porque o que prendia aquele homem não era nada dos mandamentos, é em que o coração dele estava preso. Então, os bens dele governavam o coração dele, e não era ele que governava os bens. Havia uma inversão de valores. Por isso Jesus disse: você precisa se libertar disso. Isso está te prendendo, seu coração está ali nisto, nesses teus bens. Olha, Jesus tem uma graça e uma sabedoria para responder. Portanto, quando esse homem conversou, fala que é um jovem, Jesus disse que ele o amou. Jesus ficou assim, vendo que ele tinha muita qualidade. Era uma bênção esse homem. Fala que, verso 21, e Jesus, fitando-o, o amou e disse: uma coisa te falta, homem. Uma coisa te falta. Tem alguma coisa que te prende, tem alguma coisa que te escraviza, tem alguma coisa que ocupa o maior tempo da tua vida, sendo que o maior tempo da tua vida deveria ser eu. Então, a graça e a sabedoria de Deus é para nos livrar de todos esses embaraços. Quando Jesus perguntou se ele sabia os mandamentos, ele disse: sei, aprendi isso desde criança e sou praticante. Aí onde Jesus diz: desfaz de tudo que está acima de mim na tua vida. E eu quero ser o primeiro na tua vida. Por isso, Jesus disse: só te falta uma coisa. Quanto falta para mim e para você? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus continue falando conosco. Tem um cântico que eu não sei se conseguimos aí, os músicos, me ajudem aí, amém? Para a gente encerrar, vamos cantar esse cântico como se fosse uma oração, que diz: Senhor, eu quero entrar no teu santuário para te adorar, mas preciso de mãos limpas e coração puro. Eu preciso perguntar se a minha vida está agradando o meu Deus, e se eu estou cooperando com o meu Senhor, na vontade dEle, para que Ele estabeleça o seu reino na minha casa, na minha vida e na minha casa, e na minha família. Se o reino dEle é claro, assim, vivido na minha vida. Se a minha casa recebe de Deus através de mim. Se a minha esposa tem sido a bênção para meus filhos, e se meus filhos estão sendo preparados para amanhã serem servos e servas de Deus. Eu preciso saber essas coisas, eu preciso perguntar, e eu sei que eu vou ter a resposta. Assim, em todas as áreas de nossas vidas. Falei aqui algumas coisinhas, pouca coisa. Você pode fazer uma lista de perguntas diante de Deus, quanto a toda a sua vida, seja secular, seja espiritual, seja familiar, seja amizade, seja com o próximo, seja com o seu Deus. Pode fazer, eu gosto de fazer perguntas, sempre eu falo, mas eu preciso estar com o coração disposto a ouvir, aprender e praticar. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e vamos orar.